Muito bom dia para todos meus amigos e amigas, companheiros de ideais espiritistas. Estamos reunidos novamente para, com muito carinho e muito amor, transmitirmos mais um capítulo desse livro formidável que os bons espíritos e Allan Kardec nos legaram. Estamos tratando e finalizando o capítulo primeiro da lei divina ou lei natural, que trata do bem e o mal. Estamos finalizando esse capítulo. Vamos ver o que os espíritos revelaram para o nosso professor Allan Kardec. Na pergunta 641, quis saber Allan Kardec se o desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Respondem os espíritos: depende, ou seja, conforme. Porque a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente e o desejo de praticar. Porque é assim que a coisa funciona. A criatura se sente com aquela vontade de prejudicar alguém no pensamento, e daí vem o desejo de praticar. Então, respondem os espíritos que, sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo, mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Então é aquilo que nós falamos. Ele tem o desejo de praticar. Já está lá na sua mente, no seu coração, essa maldade. Mas a ocasião não chega. Então ele não pratica, mas ele já é culpável, porque está lá no coração dele incrustado o desejo de fazer o mal. E não praticou porque não teve ocasião, mas é culpado. E contas serão pedidas, ou aqui no plano material, mas com certeza no plano espiritual. 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Aí a gente já vê até um pouco de egoísmo, uma criatura que pensa assim. Então responde os espíritos: não, não é assim. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Mas a maioria pergunta: mas como que eu vou fazer o bem? Eu não tenho recursos monetários, não tenho conta em bancos. Olha, meus caros, fazer o bem é a coisa mais natural. Quando nós fizermos uma prece em benefício de uma pessoa enferma, nós estamos fazendo o bem. Não é necessário dinheiro para fazer o bem. Quando nós vamos visitar uma pessoa num hospital que se encontra enferma, estamos praticando o bem. Quando lemos um livro que nos estimula para crescermos moralmente, estamos praticando o bem. Enfim, toda e qualquer atitude nobre é um bem que estamos praticando, portanto, estamos nos afastando do mal. E na pergunta 643, há pessoas, pergunta Kardec, que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem. Qual seria essa posição? Muita pobreza material? Vamos ver o que dizem os espíritos. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-la. É suficiente estar em relação com outros homens para se fazer o bem, e cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. E nós continuamos o que falamos no
Item anterior. Fazer o bem é tão fácil. Quando nos matriculamos numa escola espírita, religiosa, de qualquer religião, estamos praticando um bem para nós mesmos. E quando nós divulgamos uma coisa que seja útil, que tenha nobreza, que tenha caráter, nós estamos praticando o bem. Quando nós vamos a um órgão religioso qualquer, uma igreja, um templo evangélico, uma sociedade espírita, com o desejo sincero de orar, estamos praticando o bem. O bem é tão fácil de ser praticado. Quando nós tratamos bem um cachorrinho de estimação que a gente tem, estamos praticando o bem. O bem está em toda parte. É tão fácil de praticar esse bem. Vamos praticá-lo? Pense, vamos pensar nisso, como é tão fácil. Seguindo, na pergunta 644, o meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Vejam só, o meio em que ele vive pode ser um meio de pessoas perversas, pessoas voltadas para a maldade, para o crime. Então, quis saber se Kardec, se nesse meio em que vive uma certa pessoa, certos homens, se isso não seria fato para que ele também entrasse para a senda do crime. Responde os espíritos que sim. Mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade, ou seja, lá no mundo dos espíritos, ele já é preparado para se encarnar no meio de pessoas maldosas, voltadas para o crime. Ele, no estado de liberdade, ele já vai entender, ele vai ser esclarecido. Olha, você vai reencarnar no meio de gente perdida, de gente maldosa. Então, quando ele reencarnar e quando ele tiver conhecimento total, quando o seu organismo tiver desenvolvido, ele vai entender que ele aceitou se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Como será isso, hein? Já imaginou uma pessoa que sai do mal? Ela entende que aquele não é o seu ambiente, que existem coisas melhores para ele, então ele já está preparado, porque no mundo espiritual ele se preparou com auxílio dos bondosos espíritos, então ele resiste e sai, vai procurar lugares melhores, porque ele já atingiu um estado espiritual bastante interessante e ele tem todas as condições intelectuais e morais para seguir em frente. E na pergunta 645, quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim, irresistível, não. Porque, é claro, todos nós temos forças para reagir. Porque no meio dessa atmosfera de vícios podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Isso acontece, Pia. Todo momento nós estamos sendo tentados para praticar o mal, para sermos indiferentes ao sofrimento alheio, para deixarmos de fazer a prece salutar que edifica o nosso espírito. Então, temos esse arrastamento, mas não irresistível, porque Deus nos deu o quê? A inteligência, a razão e o bom senso para que saibamos resistir à maldade. Isso é muito importante. Então,
Existe isso que é muito bom. Espíritos queridos que nos amam. São os nossos avoengos, amigos queridos que tivemos e que estão sempre ao nosso lado, exercendo uma boa influência sobre nós para que sobrepujamos todas as dificuldades da vida. Isso é muito importante. Vamos prestar atenção nisso. E colocamos aqui do lado, pessoal, a escala espírita bem reduzida para que rapidamente saibamos que são os três estágios necessários. No primeiro estágio são os espíritos imperfeitos, espíritos primários ainda, que são espíritos que ainda não desconhecem o bem e que estão mais voltados para o mal. A ignorância e o desejo de fazer o mal são espíritos obsessores, mas tudo progride, nada está parado. Deus não quer ver nada parado, tudo se movimenta e tudo progride. E no passo seguinte, eles serão os bons espíritos, porque sofreram, aprenderam, amaram, e agora eles têm o desejo de fazer o bem, e no passo seguinte, eles então têm a perfeição máxima. É onde se encontra Jesus, nosso mestre. Daí vocês podem pensar, mas isso é rápido? Não, não é. Nós temos a eternidade pela frente. São necessárias incontáveis encarnações para chegarmos a essa condição. Mas, graças a Deus, nós temos essa possibilidade, porque a eternidade está à nossa espera. Vamos em frente. Finalmente, a última pergunta, 646, para encerrarmos o capítulo. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? É claro que há. E os espíritos respondem, então, o mérito do bem está na dificuldade. Veja bem, quanto mais difícil, maior será a recompensa daquele que faz o bem. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Olha, realmente, as dificuldades existem, mas quanto mais difícil é essa dificuldade, maior será o bem que vamos receber. Deus leva mais em conta o pobre, que reparte o seu único pedaço de pão, que os ricos, que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse a propósito do óbolo da viúva. É uma historieta muito interessante. Jesus estava numa sinagoga quando ele viu que os ricos colocavam no gasofilácio. O gasofilácio é um lugar apropriado onde se deitavam as espórtulas, ou seja, as, as moedas. E ele reparou que os ricos, nossa, colocavam lá grandes quantidades de dinheiro. Por quê? Porque era supérfluo, não ia fazer falta nenhuma para eles. Até que num determinado momento se aproxima uma pobre viúva que não tinha quase nada. E ela retira de sua bolsa as últimas duas moedas, mais simples, mais humildes, e coloca no gasofilácio. Então Jesus, que observou o fato, e Jesus observava muito, ele chamou os discípulos e disse: Olha, os ricos deram de si o supérfluo, que eles têm em abundância e que não vai prejudicá-los em nada. Mas esta pobre viúva, ela deu os últimos centavos que ela tinha e, por isso mesmo, no seu amor, no seu desejo de ajudar, ela repartiu até aquilo que ela não tinha. Então Jesus disse para os seus discípulos: Estão vendo? Ela, perante Deus, tem muito mais mérito do que os milionários que davam grandes quantidades. É isso aí, meus queridos. Vamos proceder assim.
E, finalmente, a nossa mensagem costumeira, mensagem evangélica para nos animar, nos estimular para os problemas da vida. Portanto, na hora da tristeza, se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar nas trevas em que jornadeio e prossegue servindo a esperar pelo tempo que, no instante oportuno, a cada problema descortinará a solução. Página de Emmanuel, nosso querido mestre. Então, meus queridos, obrigado pelo carinho, pela proteção, pelo amor. Estaremos juntos sempre, com certeza, porque nós amamos esses nossos singelos estudos. Que Jesus abençoe a todos vocês e nos encontraremos sempre na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Até lá, meus queridos.